Imagine estar vivendo a sua vida normalmente e algo que espera há muito tempo acontece. Seu crush se declara dizendo que gosta de você da mesma forma. Então, os dois marcam um encontro para oficializar o namoro. No entanto, no dia, algo estranho acontece. Você recebe o telefonema de um número privado e quando o atende, é a sua colega de classe. Ela tira a sua própria vida e ordena que você fique a olhando fazer isso. Contudo, a partir daquele momento, tudo muda, inclusive vocês. As duas trocam de corpos entre si. O que será que está por vir para a nossa protagonista Ayumi? O episódio inicia com Koshiro se declarando para a protagonista e a convida para um encontro. Neste dia, terá a lua vermelha, um fenômeno que alguns não dão bola, até agora. Na próxima cena, vemos a protagonista indo para o date e quando chega no local, enxerga seu amado rapidamente. Contudo, antes que se aproxime dele, um número privado liga para o celular de Ayumi e ao atender, descobre ser sua colega de classe, Zenko. A garota está no alto de um prédio, prestes a tirar a sua vida e ordena que a protagonista fique olhando. De repente, tudo se apaga e a vemos em um hospital. O médico explica que não teve ferimentos graves e ao perguntar sobre Zenko, descobre que ela é a garota agora. A Yumi começa a surtar e a responsável pela dona do corpo aparece para levá-la para casa. No local, ela já percebe que Zenko levava uma vida bem diferente da sua, ao começar pela casa, que precisava de uma boa faxina, e pelo amor familiar, que parecia ser zero. Vemos agora a Yumi com seu amigo Kaga e Koshiro. Os três dividem uma bebida de morango e se divertem por ela estar muito gelada. Voltando para a protagonista, não foi um sonho e ela realmente está no corpo de Zenko. Então acordar e pôr uniforme, vai até a sua mãe para pedir ajuda. No entanto, ela não entende o que a principal está dizendo. Na escola, a Yumi não pôde acreditar no que vê. Alguém está em seu corpo e agindo como se fosse ela. A garota começa a surtar e acaba derrubando a pessoa que está em seu corpo. Tudo foi em vão, pois afastam as duas e ela nem teve oportunidade de descobrir o que aconteceu. Contudo, quando Kaga foi as afastar, percebe que Zenko está diferente. A Yumi nota que a vida no corpo de sua colega não era muito boa. Professores zombam de sua aparência e a garota não tem amigos. A protagonista fica depois da aula para limpar o que o professor mandou. Koshiro aparece para ajudá-la e quando a Yumi tenta explicar o que está acontecendo, citando coisas que apenas os dois saberiam, ele acha que a garota está tentando ter alguma coisa romântica. Então se desculpa, caso tenha deixado a entender que eles tinham uma chance. A protagonista vai até ao telhado da escola e desaba a chorar. Neste momento, ela recebe uma visita surpresa. Zenko, dentro do seu corpo, aparece e diz que não pretende mudar o que fez. Estar dentro do próprio corpo é horrível e a garota sempre quis ser a protagonista, por ela ser sempre próxima de Koshiro e agora ainda mais por namorá-lo. A protagonista, apesar da tristeza, encontra um amigo para ocupar a cabeça. Um passarinho aparece para ela e a garota o leva para sua casa. No dia seguinte, a Yumi espalha cartazes do animalzinho que foi encontrado, caso alguém tenha o perdido. Na escola, está sendo montado um projeto e ao ver que Koshiro estava na equipe de palco, a protagonista se candidata a esta tarefa também. No entanto, quando ela está pintando e fazendo o trabalho, descobre que Koshiro trocou com Kaga as tarefas para não precisar se encontrar com a Yumi no corpo de Zenko. Quando Kaga vê o desenho da garota, brinca com ela por ele estar horrível e diz que é tão ruim quanto os que a garota que ele gosta faz. Na brincadeira de descobrir a quem o garoto se refere, a Yumi acaba o sujando com tinta e os dois dão risada da situação. Depois, a protagonista diz que irá pedir para a turma comprar mais material e quando está indo, Kaga a chama novamente e ao se virar, ele enxerga a Yumi por um momento. No entanto, pensa estar ficando louco. Primeiro, a Yumi vai até as suas duas amigas, que eram pelo menos até ela estar em seu verdadeiro corpo. As garotas mandam ela pedir para as outras pessoas e pede que a partir daquele momento que a protagonista use o nome formal
normal delas. A Yumi fica chateada e quando vai pedir para as outras pessoas comprarem, acaba sendo ignorada, então a garota sai às pressas do local chorando. Kaga nota o que aconteceu e vai pegar o papel com a listinha do que precisava ser comprado. O garoto percebe neste momento que a letra de Zenko é a mesma de Ayumi e ao levar ao seu caderno, onde ela havia escrito um recado para comparar, começa a acreditar que as duas trocaram de corpos. A protagonista está voltando para a sala quando escuta Kaga defendendo das garotas, por elas estarem a isolando. As duas falam que é por Zenko, se referindo à protagonista, estar ameaçando a Yumi. No entanto, elas não sabem o motivo. Neste momento, a protagonista entra para falar o seu lado da história, e Zenko, no corpo de Ayumi, diz que a garota está chateada por ela ter começado a namorar com Koshiro. Todos ficam em choque, e Kaga não se aguenta ao ver o que estão fazendo com a protagonista. Então, ele se aproxima do corpo de Ayumi e diz saber o segredinho dela, e que se ela continuar com essa palhaçada, ele irá contar para Koshiro que a garota é Zenko em um corpo que não é seu. Isso resulta com que a garota volte atrás e se desculpe com a protagonista. Depois, Ayumi no corpo de Zenko vai agradecer ao Kaga por ter a defendido. O garoto lhe pergunta se ela é mesmo a Ayumi e diz acreditar na garota, também que irá ajudar a voltar ao seu corpo de origem. Kaga, para alegrar a sua amiga, entrega a bebida de morango que os três tomavam juntos. Enquanto isso, Zenko começa a ficar ansiosa no corpo de Ayumi e volta a roer as unhas. E uma mulher misteriosa pega o cartaz do passarinho encontrado que a protagonista havia pendurado. Ayumi, no dia seguinte, tenta se sentir um pouco melhor com seu novo corpo. No entanto, não consegue se ajustar muito com as suas roupas menores do que ela precisaria, e sem nem ter uma escova para pentear o seu cabelo. Enquanto isso, Zenko começa a surtar no corpo de Ayumi por não entender como Kaga descobriu a verdade. Na escola, Koshiro a convida para conversar. A garota fica cada vez mais nervosa, com medo dele também ter descoberto. O garoto a leva para um cômodo escuro e diz saber que ela não é a Ayumi, pois a mesma tem fobia do breu. No entanto, ele a surpreende ao dizer que tudo bem Zenko estar no corpo de Ayumi, desde que o ensine a entrar no corpo de Kaga, pois ele não aceita o fato dos colegas sempre gostarem mais de seu amigo. Na verdade, ele faz uma confissão, só está namorando Ayumi por ser a única coisa que Kaga realmente gosta e o garoto tem gosto de tirar isso dele. Zenko concorda, entretanto Koshiro primeiro tem que tentar se apaixonar por ela no corpo de Ayumi e depois irá o ensinar. Enquanto isso, Kaga tenta ajudar a sua amiga. Ele pegou uma presilha de cabelo de sua irmã para arrumar a franja da protagonista. Ela o agradece por ele ser seu amigo. Mais tarde, a mulher misteriosa com cartaz aparece na frente da escola da protagonista. Zenko é maldosa com as suas amigas e depois pede que Koshiro não fale com mais nenhuma garota além dela. Os dois acabam esbarrando com Ayumi no corredor e a protagonista pede para conversar com ela. A garota implora que ela diga como que faz para destrocar os corpos. No entanto, Zenko não está com vontade de ajudar. E ainda revela que Koshiro sabe a verdade e que não se importa de ser assim. Neste momento, Koshiro também está contando ao Kaga o que sabe. E seu amigo fica incrédulo que por ele esteja tudo bem que Ayumi sofre em um corpo que não é seu. Zenko vai até as suas duas amigas e se desculpa por mais cedo. Ela pede também que as duas lhe façam um favor. As duas vão até a protagonista para também se desculparem e dizer que tudo bem ela usar o nome informal com elas. As garotas passam o recado que Zenko está no pátio e se ela quiser saber como destrocar, terá que encontrá-la antes das 4 horas da tarde. Ao chegar no pátio, os colegas avisam que Zenko voltou para a sala de aula e o tempo está quase se esgotando. Ayumi, dentro da escola, a vê entrando na atração de terror que a turma montou e a protagonista precisa fazer uma escolha. Ou vence seu medo e agarra a oportunidade de trocar de corpo ou fica
ficará assim para sempre. Zenko percebe que a Yumi entrou, desliga todas as luzes, deixando a protagonista no completo escuro. Koshiro decide ajudá-la e avisa Kaga que a Yumi está na sala. A protagonista está começando a passar mal quando seu amigo aparece e lhe ajuda. Mais tarde, os dois estão conversando e Kaga diz acreditar que, apesar do que Koshiro disse a Zenko, ele acha que o garoto nunca trairia a Yumi. Isso faz com que a protagonista crie coragem para ir até Koshiro para conversarem. E quando chega na sala, vê Zenko e o garoto quase se beijando. Então, ela só tem uma reação, que é correr enquanto chora. Quando a garota passa correndo por Kaga, ele começa a seguir, e ao alcançá-la, o garoto a acalma e diz que estará sempre ao seu lado, que juntos acharão uma maneira de destrocar. Depois que as coisas acalmam um pouco, Kaga convida a protagonista para um encontro e ela aceita. À noite, a Yumi está olhando para as estrelas e relembrando momentos com seu namorado em seu antigo corpo. De repente, ela recebe uma ligação de um número privado e quando atende, uma mulher diz saber que ela trocou de corpo. A Yumi e Kaga estão testando dicas que encontraram pesquisando para que sua amiga volte ao corpo de origem. Após tentarem quase todas que estavam na lista, a garota revela que recebeu uma ligação de uma mulher e ela diz que poderia ajudá-la se levasse seu passarinho de volta. No entanto, a protagonista está receosa em comparecer no local, mas Kaga apoia que ela vá e lhe acompanha. Enquanto isso, Zenko e Koshiro estão em um encontro se divertindo. A Yumi e Kaga chegam no laboratório da mulher, ela revela que também já trocou de corpo com uma pessoa. No encontro de Koshiro e Zenko, a garota conta para ele que não irá lhe dizer como trocar os corpos, pois é a realização de um sonho estar namorando com ele e a vida que conseguiu. Caso ele traia ela, Zenko diz que não conseguiria sobreviver a isso. Voltando à protagonista, a mulher conta as condições para que a troca seja um sucesso. A pessoa tem que tirar a sua vida enquanto acontece a lua vermelha. Ela deve ser vista pela pessoa que quer ser e tem que falecer para renascer. Quando a Yumi a explica melhor que já houve a primeira troca de corpo, a mulher a explica que então não tem como ajudá-la, pois não há como destrocar. Todos os testes que ela fez com seus clientes que queriam destrocar acabaram em tragédia. Kaga diz que irá acompanhar a Yumi até em casa, contudo ela quer ficar sozinha depois da notícia que ficará presa para sempre neste corpo. No caminho, a protagonista começa a sentir falta de seus pais e vai correndo para a frente de sua casa. Ela enxerga da janela Zenko na mesa com eles, rindo e brincando. Logo, uma tristeza toma conta de seu corpo. Kaga a pega chorando na frente da residência e decide se declarar para sua amiga, dizendo que independente do corpo em que ela está, ele a ama de qualquer forma. Koshiro também aparece e ouviu o discurso de Kaga. Ele pede para conversar com a Yumi apenas os dois. A protagonista acaba contando para o garoto que conheceu alguém que sabe como trocar de corpo e lhe passa os detalhes. Depois acrescenta que uma vez feito, não pode desfazer. Koshiro, depois de saber, entrega uma bebida de morango para a Yumi e vai embora. Ela está indo sozinha para sua casa e se depara com seu amigo Kaga novamente. O garoto se desculpa por ter revelado seus sentimentos nesta época difícil da vida da protagonista e diz que estará para apoiá-la sempre que ela precisar, independente dos sentimentos da garota em relação a ele. Kaga revela também que acredita que Koshiro ainda gosta de Ayumi, pois foi ele quem o avisou que ela estava no escuro na sala de aula, para que Kaga fosse a salvar, o que indica que ele ainda se importa. E dizer seus sentimentos a Ayumi sem falar o que Koshiro fez por ela, Kaga se sentiria um covarde por esconder. Maria e Hitsu chamam Kaga para conversar no dia seguinte na escola. Elas o perguntam a razão dele ter se distanciado de Ayumi, se referindo a Zenko no corpo de Ayumi, e de Koshiro. Também o questionam por ter se aproximado de Zenko, no caso Ayumi no corpo de Zenko. Ele confessa gostar de Zenko para as garotas, no entanto outros garotos da turma ouviram enquanto passavam e levam a informação para o restante das pessoas da sala de aula. Zenko no corpo de Ayumi, ao ouvir isso, começa a ficar irritada por alguém gostar de seu antigo corpo e por as pessoas darem atenção a ele. Ela sai irritada da sala de aula e encontra Koshiro, que diz ter um
um plano para acabar com a protagonista e Kaga. Enquanto isso, Kaga defende a protagonista na frente de todos e diz ser verdade que gosta dela. Isso resulta com que a garota se aproxime do restante da turma e não se sinta mais tão sozinha. Zenko começou a surtar na sala de artes e diz para Koshiro que sofreu muito naquele corpo para agora começarem a gostar dele. O garoto pede que ela conte mais sobre e Zenko fala como sempre estava sozinha, as pessoas sentiam nojo dela só de estarem perto e faziam questão de falarem isso. Mas tudo ficou um pouco melhor quando Koshiro ajudava a limpar as coisas depois da aula. Ou quando Zenko ficou doente e voltou depois de alguns dias. O garoto lhe deu anotações do que teve de matéria. Foi nesse dia que ela começou a criar esperanças que eles poderiam ter algum romance. Então decidiu fazer uma carta se declarando, mas não teve coragem de entregar. No caminho de volta, ela acabou escutando a conversa de Koshiro e Kaga, onde ele dizia que iria contar para Ayumi sobre seus sentimentos e Kaga o apoiou. Koshiro fala para Zenko que fará com que Ayumi e Kaga troquem de corpos, pois sabe agora como fazer. Zenko acredita ser impossível, mas o garoto disse que no máximo irá parecer que eles tiraram as suas próprias vidas. O passarinho da mulher misteriosa ouviu tudo. Na verdade, ele é um homem que trocou de corpo com um animal e conta tudo para ela. Então a mulher com o nome de Ukon decide chamar Kaga e Ayumi para contar o que ficou sabendo. Os dois não acreditam que Koshiro faria isso e a mulher só pede que tomem cuidado, pois a próxima lua vermelha está perto. Na mesma noite, os dois se encontram com um garoto e falam que acreditam nele, confiam que ele não fará nada. Ukon aparece na escola e vai atrás de Zenko. A mulher diz saber que ela pegou o corpo de Ayumi e a leva para seu laboratório. Lá, Ukon pergunta se ela se arrepende e ao descobrir que não, a mulher diz que ela não parece estar feliz, mesmo depois de todos os perigos que enfrentou para trocar de corpo. Quando Zenko está voltando do lugar, passa na frente de um estabelecimento e vê Ayumi se divertindo com alguns colegas. Isso faz com que ela fique ansiosa e volte a roer as unhas. A garota não aceita ver seu antigo corpo recebendo atenção e feliz. No dia seguinte, Kaga pede que Ayumi o espere depois da aula na sala e Koshiro mais tarde diz querer conversar com ela a sós depois da aula. Então fala que se a protagonista quiser isso também para encontrá-lo na sala de artes. Ayumi decide fazer o que Koshiro pediu e deixar Kaga na mão. Contudo, quando entra na sala de arte, se depara com Zenko. E Koshiro está com Kaga na sala de aula. O garoto fala que se ele não quiser que aconteça algo à protagonista, ele precisa o seguir. Os dois começam a brigar em um lugar alto, enquanto Zenko obriga Ayumi a ver da janela. No fim, Koshiro e Kaga acabam caindo do lugar e quem trocou de corpo foram os dois. Zenko fica desesperado ao se aproximar do corpo de Koshiro, pois o que ela mais queria era que ele nunca trocasse com Kaga. No hospital, Zenko está desesperada por estar com medo dos meninos terem trocado seus corpos. Quando o corpo de Koshiro recebe alta, tudo parece ficar pior para a garota, pois eles realmente trocaram e este é Kaga no corpo de seu amado. No entanto, Koshiro no corpo de Kaga ainda não acordou. Ayumi chama Ukon para ajudar nessa situação e a mulher usa calma, pois isso já aconteceu antes, mas todos acordaram no fim. Ela acrescenta que as trocas de corpos só ocorreram pois os dois queriam, caso contrário não teria funcionado. No dia seguinte, a protagonista está disposta a fazer tudo para deixar seu amigo mais feliz e confortável, assim como ele fez com ela quando teve seu corpo roubado. Zenko passa na hora que os seus amigos estão falando sobre Kaga no corpo de Koshiro e Ayumi no corpo de Zenko serem um novo casal. A garota começa cada vez mais a transparecer que não está bem e afastar um pouco de pessoas que restaram que querem estar ao seu redor. Zenko recebe uma mensagem de Koshiro que ainda está no hospital e ele avisa que acordou. A garota vai até o quarto de Koshiro e ele pede que ela fique com ele, pois ainda é o mesmo por dentro. Na próxima cena, vemos Koshiro e Kaga em frente à casa de Zenko, onde Ayumi está vivendo por estar no corpo da garota. Eles a chamam e Kaga explica o que Koshiro estava fazendo este tempo todo. O garoto se aproximou de Zenko para descobrir como trazer Ayumi ao normal e agora ele tem um plano. A protagonista questiona os dois se era tudo invenção, qual a razão deles terem trocado de corpos. Então eles explicam o plano. Todos irão trocar seus corpos até voltarem ao de origem. Primeiro Kaga vai para o corpo de Zenko e Ayumi para o de Koshiro. Depois Zenko para o corpo de Kaga e Koshiro para o de Ayumi. Na outra lua vermelha, eles trocarão para seus corpos de origem e assim finalizar.
cooperar. Entretanto, Kaga os lembra que Zenko não vai querer cooperar, então a única opção é enganá-la, assim como a garota havia feito com Ayumi. Contudo, a protagonista não quer fazer o mesmo que aconteceu consigo e pensa em uma maneira de fazê-la cooperar. Koshiro, indo para a casa da família de Kaga, lembra como foi difícil o processo de mentir para seu amigo e para sua amada, ainda mais ver ela se apaixonar por Kaga. Enquanto isso, Ayumi se aproxima da mãe de Zenko. Voltando ao Koshiro, ainda no caminho ele acaba encontrando Zenko embaixo da chuva e ela se joga às suas pernas chorando, pedindo que o garoto não a deixe sozinha. Agora, sem amigos, ele é apenas o que lhe resta novamente. Mais tarde, Koshiro percebe que não pode enganar Zenko, então liga para Ayumi Kaga. Ele avisa que irá falar a verdade para a garota e tentar convencê-la a cooperar. Na manhã seguinte, Kaga traz notícias para seus amigos. A lua vermelha só irá aparecer mais 2 vezes e depois nunca mais. Então Ayumi e o garoto tentam alcançar Koshiro antes que ele converse com Zenko. No entanto, chegam tarde demais e no fim a garota sai chorando da escola depois de saber que tudo foi um plano e que ela foi enganada esse tempo inteiro. Kaga quer ir atrás de Zenko, contudo Koshiro pede que esperem um dia para que ela pense sobre as informações que acabou de receber. No dia seguinte, chove muito na parte da manhã e Zenko não aparece na aula. O professor, antes de começar a passar a matéria, faz um anúncio que a garota está desaparecida desde o dia anterior. Os alunos decidem ir em busca dela na cidade e Koshiro fala para seus amigos que precisam encontrá-la logo, pois tem medo que ela tire sua própria vida, levando em conta coisas que ela o disse antes. Enquanto isso, Zenko está com Wukong e mostra o plano de Koshiro para a mulher, que a pergunta se ela quer voltar para seu antigo corpo. A garota diz que não, então Wukong conta sua história e como acabou presa em um corpo que não a pertencia. Ao longo do tempo foi ficando sozinha e se Zenko não deseja o mesmo para si, ela aconselha que faça. Voltando à protagonista, a mãe de Ayumi está ajudando seus colegas a procurarem nos lugares que ela sabe que é importante para sua filha. Isso desperta uma ideia na garota. A protagonista vai até a casa de Zenko e fala tudo sobre o que está acontecendo desde o início para a mãe da garota. Em seguida pergunta se ela sabe de algum lugar que ela possa estar, e a mulher indica uma floresta. No local, Ayumi começa a ficar nervosa por ter medo de escuro, mas no fim encontra Zenko. A garota quer que ela vá embora e não aceita a ajuda dos outros dois quando chegam. Apesar dos esforços do trio para tentarem fazer ela se sentir melhor, nada parece ser o suficiente. Kaga se irrita e diz que Zenko tem mania de perseguição em certo momento. Em meio à discussão e choros, a mãe de Zenko aparece e escutou tudo. Ela não pôde acreditar que sua filha realmente fez isso e a obriga a pedir desculpas aos seus colegas. A mulher acrescenta que apesar de ter um rosto lindo agora, sua personalidade continua a mesma e por isso ela afasta as pessoas. Contudo, a garota se rebela e se solta dos braços de sua mãe. Depois de pegar um estilete, ela corre para o telhado. O grupo vai atrás dela e Zenko ameaça cortar o rosto do corpo em que está para que deixe de ser bonita. E eles deixem de gostar da aparência de Ayumi. A mãe da garota sobe no local e não tem coragem de lhe dar um tapa novamente. Ela resolve abraçar a sua filha e se desculpar por ter deixado ela sozinha por tanto tempo que a garota tenha ficado assim. O trio a lembra que Ayumi e Koshiro tentaram se aproximar dela diversas vezes, no entanto a garota só os afastava e que não precisava ser assim e não precisa continuar. Se ela quiser, estão ali. No dia seguinte, o quarteto colocou o plano de Koshiro em prática e ele funcionou perfeitamente nas 2 últimas luas vermelhas. A protagonista pôde voltar à sua vida com a sua família que tanto sentiu falta e Zenko se aproximou de sua mãe. A Ayumi na escola fala com seus amigos e diz que não pode voltar a namorar Koshiro e nem começar com Kaga. Não dá para voltar ao normal agora que sabe de tudo. Então Kaga a leva para conversar somente os dois e diz que se ele tem algo a roubar, ele fará isso, mas sabe que Koshiro ganha dele na questão de quem a garota gosta. E tá tudo bem. Vemos Kaga antes de entrar na sala de aula. O garoto está um pouco chateado e emocionado, no entanto disfarça e encoraja Zenko a entrar. Ela está mais entrosada com seus colegas e é uma chance de recomeçar. Koshiro mais tarde diz que foi legal ter estado no corpo de Ayumi para Kaga e os dois ficam brincando com esse segredinho. Zenko agora faz
parte do grupo e tudo acaba bem. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!